Sim, Camila colocou um joinha. Boa noite, professor. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, né? Mais um quiz pedagógico. Hoje o nosso grupo está bem pequeno, né? Somos só quantos? 5 por enquanto. Mas então vamos lá, né? Que o nosso quiz começa às 8. Deixa eu projetar aqui o material. Estão conseguindo visualizar a tela? Ainda não. Não? Só um minutinho. E agora? Sim, Sim? Então, ok. Então, vamos lá começar mais uma aula de conhecimentos pedagógicos, tá bom? Estarei com vocês aqui nessa noite para a gente responder muitas questões sobre a organização do trabalho pedagógico, tá bom? Um assunto muito importante, bastante cobrado em prova, já que a organização do trabalho pedagógico ela vai perpassar aí, né, todos os movimentos que ocorrem dentro da escola. Então, vamos lá? A parte 1, e aí a primeira questão começa o seguinte, fala o seguinte, com relação ao planejamento pedagógico, a transdisciplinaridade, a avaliação e o projeto político-pedagógico, julgue o item que se segue. 1. O significado político do fazer pedagógico está relacionado às decisões metodológicas e teóricas e às relações sociais estabelecidas em sala de aula. Questão certa, né? Quando a gente fala de um projeto político-pedagógico, por exemplo, essa expressão política não é política partidária, tá? É uma preocupação política que vem relacionada à questão cidadã, né, de processos democráticos que se desenvolvem na escola, nessas relações sociais que são estabelecidas, né, em sala de aula e fora dela. Então, o significado político, ele está, sim, relacionado às decisões metodológicas e teóricas, além das relações sociais, ok? Vamos para o próximo item. O projeto político-pedagógico, o PPP, deverá contemplar toda a comunidade e seu entorno, com o objetivo de diagnosticar as necessidades da instituição escolar e de direcionar suas ações na intenção de melhorar, analisar e compreender o processo de construção coletiva do projeto pedagógico. No que se refere a esse tema, julgue o item. O PPP é um documento que reflete as intenções, os objetivos, as aspirações e as ideias da equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Questão corretíssima, né? Questão também está correta. O PPP vai ser um documento que vai refletir aonde nós queremos chegar, né? Quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, né? As ideias da equipe escolar, e aí quando a gente fala de equipe escolar, a gente tem que pensar num todo, tá? E não só ali em quem está à frente de direção, né, ou em cargos de chefia, visando sempre a escolarização, né, de todos os alunos e a qualidade dessa escolarização também, tá bom? Então, esse item está correto. 3. Considerando a gestão da aprendizagem, o planejamento e a gestão educacional, julgue o item que se segue. Na etapa de elaboração da proposta pedagógica da escola, também denominada de projeto político-pedagógico, é
obrigatória a participação dos pais dos alunos. Olha só, o item está falando que é obrigatório a participação dos pais dos alunos na etapa de elaboração do PPP. Olha só, durante a elaboração do PPP, né, da proposta pedagógica da escola, é aconselhável que os pais dos alunos participem desse processo de elaboração, mas não é obrigatório, tá bom? Então, o item está aí restringindo demais essa participação, falando que ela é obrigatória. Então, esse item aqui vai estar incorreto, tá? Porque é aconselhável, né, que os pais participem da elaboração dessa proposta, mas não é algo obrigatório, ok? Próximo item, os professores têm várias responsabilidades profissionais. Conhecer bem a matéria, saber ensiná-la, ligar o ensino à realidade do seu aluno e a seu contexto social, ter uma prática de investigação sobre seu próprio trabalho. Há, todavia, outra importante tarefa, nem sempre valorizada, a de participar de forma consciente e eficaz nas práticas de organização e de gestão da escola. Esse trecho foi extraído do livro Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização de Libânio. Olha, eu tenho até esse livro aqui em casa. Então, 4. Considerando o papel político-pedagógico e a organicidade do ensinar e do aprender, é correto afirmar que cabe ao professor estabelecer relações entre as decisões do sistema escolar e as decisões da escola. Então, o professor, ele tem que relacionar, né, ali na sua prática, as decisões do sistema escolar e as decisões da escola. Esse item aqui tá certinho, tá bom? O professor, ele faz muito isso, sabe aonde? No planejamento de ensino, né? Ele pega aquele currículo que é prescrito pelo sistema, né? E aí, chegando na escola, há uma decisão de quais conteúdos são mais importantes, por exemplo, né? E isso é aplicado em aula. Então, cabe ao professor, sim, fazer essa relação entre as decisões do sistema escolar e as decisões da escola, tá bom? Então, o item está correto. Próxima questão da banca Quadrix, né? Documento que dá uma direção política, ó, política e pedagógica. Então, é um documento que dá uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar. Formula metas e institui procedimentos e instrumentos de ação. Então, dentro desse documento também tem um plano de ação. 5. O texto acima apresenta a definição de regimento escolar. Esse item aqui está muito tranquilo, né? Claro que não. Quem faz direcionamentos em relação, né, às questões políticas e pedagógicas dentro do trabalho escolar, dentro da escola, é o PPP, né? Projeto Político Pedagógico, tá bom? Não é o regimento escolar. O regimento escolar é um documento mais técnico, né? Mais direcionado aí para as questões disciplinares, de funcionamento, organização, logística da escola, né? Essa questão política e pedagógica, ela vai ser evidenciada no PPP da escola, tá bem? 6. O processo de matrícula e transferência dos registros e arquivos escolares não é componente pertencente à organização didático-pedagógico de uma escola.
Então, ó, processo de matrícula e transferência dos registros, né, e arquivos, não, não são, né, componentes pertencentes à organização didático-pedagógica de uma escola. Esse item aqui, ele está errado, né? Por que que está errado? Porque essas questões administrativas, né, como processo de matrícula e transferência, acabam implicando na organização didático-pedagógica de uma escola, tá bom? Então, esse processo, né, de matrícula e transferência, mesmo que seja algo muito percebido na secretaria escolar de uma escola, né, ele está dentro, sim, né, de uma organização didático-pedagógica de uma escola. Então, o item está errado. Próxima questão, 7. A diversificação de práticas escolares e metodologias de ensino é algo que enriquece muito o ensino, aumenta a aprendizagem e abre horizontes novos, tanto para alunos quanto para professores. Tranquilo, né? Se a questão tivesse falando que essa diversificação, né, garantisse a aprendizagem, aí vocês iam marcar o quê? Errado, né? Porque em relação à aprendizagem, nada garante, né, essa aprendizagem. Então, como ele fala aqui que essa diversificação enriquece, né, aumenta, abre horizontes, então ele está sendo bem generalista aqui, né? Então, o item está corretíssimo, tá? 8. Toda aprendizagem está impregnada de atividade, já que ocorre a partir das construções sociais em um processo vinculado. Pensando especificamente na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita, etc., não acontece puramente no campo cognitivo. Olha só, essa questão aqui, ela deu muito o que falar nessa prova da Quadrix, né, em 2021. Por quê? Essa questão, ela está errada, tá? Mas, professor, por que que ela está errada, né? Por conta dessa palavrinha aqui, ó, atividade. Vocês acreditam que o examinador tirou esse trecho de um artigo e colocou atividade no lugar de afetividade? Ele foi bem, né? Filha da mãe, para a gente não falar outra coisa. Então, ele trocou a palavra, ao invés, né, de colocar afetividade, ele colocou atividade. E por esse motivo, a questão está errada, tá? Essa questão está falando que dentro do processo de aprendizagem, né, não acontece somente um plano cognitivo, mas também afetivo, né? Se ele tivesse colocado a afetividade aqui, muita gente teria acertado, né? Mas aí ele trocou essas expressões para fazer com que a galera errasse mesmo essa questão. Acredito que todo mundo tenha praticamente errado essa questão, porque se você lê ela, né, assim, sem fazer essa troca, ela parece estar certa, porque a aprendizagem tem aspectos de atividade no sentido de acontecer uma ação, né? Mas aqui ele só trocou o termo para garantir aí que muitas pessoas errassem o item, ok? Então, essa questão 8 estará errada. Próximo item, o projeto político-pedagógico é o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota,
a explicitação da sua função social e a clara definição de procedimentos didáticos metodológicos que serão desenvolvidos por todos os envolvidos com o processo educativo. É o projeto fundante da escola. Afirma sua razão de ser, conferindo-lhe identidade institucional. Seu foco básico é o processo ensino e aprendizagem. 9. O PPP deve ser elaborado coletivamente, isto é, pelos professores e funcionários da escola, né? Esse item aqui, ele está errado, porque cadê a participação, né, do aluno, da família, né? Por exemplo, existem os conselhos escolares dentro da escola justamente porque o conselho ele representa todos os segmentos, né? Segmentos dos pais, segmentos dos alunos, dos professores, né? E esse item não citou que o projeto político-pedagógico também deve ser elaborado, né, por outros sujeitos aí. Então, a questão 9 está incorreta por esse motivo, ok? Vamos para a próxima. Questão 10. A construção do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo e da sala de aula em particular, né? Essa questão aqui está correta, porque o PPP, né, é um documento que vai organizar aí o trabalho pedagógico da escola, e quando a gente fala de organização do trabalho pedagógico da escola, a gente não está falando só daquilo que acontece fora da sala de aula, mas também aquilo que acontece dentro de sala, porque a organização, aquilo que acontece dentro de sala de aula é reflexo de uma organização do trabalho pedagógico. E aí vejam, se há uma organização dentro do trabalho pedagógico, provavelmente também vai haver uma organização pedagógica em sala de aula. Agora, se não há uma organização do trabalho pedagógico da escola, provavelmente isso também vai respingar na sala de aula, né? Então, percebam que há também aí uma articulação, né, entre o que acontece fora de sala de aula e dentro de sala de aula, tá bem? E aí nós temos o nosso gabarito, e antes de eu partir para a parte 2, deixa eu olhar aqui no chat, ver se tem alguma. Camila colocou, professor, no gabarito consta como errada a questão 4. Eu até consertei isso no meu material, de fato, mas ela tá certa, tá? A questão. Foi erro aí de digitação, tá bom? Aí vocês podem colocar aí que a 4 está correta, tá bem? Letícia colocou uma carinha de triste, né? Provavelmente, eu acho que por conta desse problema aí no gabarito, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Não? Posso passar, então, para a próxima parte, né? Então, vamos lá. Sigamos falando sobre o PPP. Tá? A respeito do projeto político-pedagógico da escola, julgue o item subsequente. 1. Na literatura brasileira pertinente, os objetivos do projeto político-pedagógico se apresentam de diferentes formas, entre elas, consolidar a autonomia das escolas, articular concepções de mundo, de educação e de ensino, definidas pela escola com o propósito de realizar sua função social, fortalecer a gestão democrática nas escolas, afirmar a identidade da escola, sua organização,
suas metas e seus planos. Questão perfeita, né? Inclusive, isso é um resumo do que é PPP. Se você puder, né, copiar essa questão aí, colocar conceito de PPP, né? A gente, nessa questão aí, você consegue abarcar vários elementos que estão presentes dentro desse documento, dentro do projeto político-pedagógico, tá? Sempre que vocês estiverem fazendo uma questão de PPP, não pensem ele apenas como um documento administrativo, meramente administrativo, tá? Por ele ser um documento que tem aí como objetivo a qualidade do processo ensino e aprendizagem, amparado por processos políticos e pedagógicos, esse documento ele não pode ser um documento meramente burocrático, tá? Além disso, esse documento ele só será fortalecido dentro de uma escola através da gestão democrática. E aí, quando a gente fala de gestão democrática, a gente está falando de uma participação de todos, tá? A gente está falando que não é apenas o gestor ou os coordenadores que vão elaborar esse documento, mas todos os segmentos da escola. Lembrando mais uma vez que o aspecto pedagógico, que é o que está mais presente ali, está relacionado às questões voltadas ao processo ensino e aprendizagem, e a questão política está voltada principalmente para a formação de um sujeito cidadão, tá? Onde consegue exercer sua prática, suas ações ali de forma democrática dentro de uma escola, ok? Então, por isso que esse projeto não é só um projeto pedagógico, mas também um projeto político, tá bem? Então, vamos para a nossa próxima questão. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. 2. O ensino que articula teoria e prática, requer de professor e estudantes a tomada de consciência, a revisão de concepções, a definição de objetivos, a reflexão sobre as ações desenvolvidas, o estudo e a análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Tudo isso deve estar previsto no projeto político-pedagógico da escola. Perfeito, né? Por ser um projeto, há uma intencionalidade. Então, os objetivos, eles estão explícitos, né? A concepção teórico e metodológica desse projeto também está revelada nesse documento, né? Então, essa tomada de consciência, de concepções, de definição de objetivos, reflexões, análises, né, da realidade, estão previstas, sim, no PPP da escola. Questão certa também. 3. O planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Ele envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino que seja projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Coloquem para mim o gabarito dessa questão nas mensagens aí, para eu olhar como é que está aí, o que vocês acham sobre essa questão, se ela está certa ou se ela está errada, sobre o planejamento curricular. Letícia colocou, né? Foi sobre a questão que trocou a afetividade, foi aquela questão lá, né?
Ela só trocou a afetividade por atividade, né? Vamos participar, pessoal. Essa questão que eu coloquei aí, questão 3. Coloquem para mim nas mensagens se vocês acham que essa questão está certa ou está errada. Letícia colocou certo. Cadê vocês? Somos 10. Vamos lá. Terezinha colocou que está errada. Vamos lá. Ó, essa questão, então, ela está falando, ela quer a definição de planejamento curricular, né? Ó, esse início aqui, o planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Isso aqui está certinho, tá bom? Essa questão, ela só estará errada porque ela misturou planejamento de ensino com planejamento curricular, tá? Então, até aqui, até dinâmica escolar, tá correto. Aí ele foi lá e colocou aspectos que estão envolvidos dentro do planejamento de ensino e não dentro do planejamento curricular, tá? Então, o item estará incorreto por esse motivo, porque o planejamento curricular é a organização da dinâmica escolar. Aí tá ok, tá? Está ligado à seleção, né, dos conteúdos, né, da organização das disciplinas escolares, mas quando a gente fala de ações durante um processo de ensino, né, integrando ali professores, coordenadores e alunos na elaboração, e ele ainda fala, ó, da proposta de ensino, é porque a gente está falando do planejamento de ensino e não do planejamento curricular, tá? Então, questão 3 está incorreto. 4. O currículo faz parte de múltiplos tipos de práticas que não se podem reduzir unicamente à prática pedagógica de ensino. As ações que são de ordem política, administrativa, de supervisão, de produção, de meios, de criação intelectual e de avaliação e etc. Né? Esse item aqui está correto. Quando a gente fala de currículo, né, eu costumo falar que o currículo ele acaba sendo o coração da escola, né? Porque quando a gente tem um currículo transformador, as nossas práticas são transformadoras. Quando a gente tem um currículo conservador, as nossas práticas serão conservadoras, né? Então, há vários aspectos que vão influenciar aí esse currículo. E por esse motivo que ele é manifestado de diferentes maneiras dentro de uma escola, né? E aí vocês lembram, né, quais são as manifestações do currículo? Só para a gente recapitular aqui, o currículo ele pode ser manifestado de três maneiras, né? De forma prescrita ou formal, que é aquele currículo que vem de cima para baixo, né? É aquele currículo onde a gente só vai aplicá-lo ali. Pessoas pensam esse currículo, né? E direcionam aí para as escolas, tá? Nós também temos o currículo formal, né? Que é aquele currículo, desculpa, nós também temos o currículo real, né? Que é aquele currículo que efetivamente é trabalhado em sala de aula, né? É aquele que, decorrente do planejamento do professor, né? Ele será trabalhado aí. E nós também temos aquele currículo oculto, que é aquele currículo não dito, não expresso. São aquelas coisas, né, aqueles movimentos, aquelas manifestações que acontecem na escola de forma não
revelada, né? Então, o currículo, ele faz parte, sim, de múltiplas práticas, né? E essas práticas, elas podem vir de dentro, de fora para dentro, quando a gente fala de um currículo prescrito, por exemplo, e dentro de uma escola, né? Através do currículo real e do currículo oculto, tá? Então, a questão 4 está correta. Próximo item. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca desse tema, julgue o próximo item. A proposta curricular que mais bem se adequa à realização de um planejamento participativo é a do currículo integrado. Questão tranquila, né? Tá certo. Se a gente está falando de participação, a gente tem que falar também de integração, né? Eu não posso falar de participação através de um currículo fechado, né? Aquele currículo onde há caixinhas ali entre as disciplinas e não há uma relação, uma integração entre elas, né? Quando a gente fala de participação, a gente fala de integração. E por isso que, dentro de um planejamento participativo, a proposta de currículo precisa ser a de currículo integrado. Ok? Então, a questão 5 está correta. Próximo item. O currículo em movimento, elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, é um documento que apresenta os temas que devem permear as atividades docentes, pois apontam os eixos norteadores de todos os conteúdos científicos a serem abordados em sala de aula. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. Ó, o currículo em movimento é um exemplo de um currículo formal, tá? De um currículo prescrito, porque esse currículo ele vem de cima para baixo, né, ó, elaborado pela Secretaria de Educação, né? Então, o currículo em movimento aí é um exemplo de currículo formal ou prescrito, né? Então, vamos lá julgar o item. 6. A educação para a diversidade é a realização de uma prática pedagógica que visa criar e executar estratégias com base em uma visão crítica sobre os diferentes grupos que constituem a história social, política, cultural e econômica do país. Questão certíssima. Dentro do currículo em movimento, a educação para a diversidade é um eixo transversal, tá? Então, é um eixo transversal. Isso significa que todo o currículo, todas as disciplinas precisam trabalhar a educação para a diversidade de forma transversal. Deve perpassar todos os conteúdos e todas as disciplinas, tá bom? E aí eu não sei se vocês lembram, né, quais são os eixos transversais do currículo em movimento, mas é a educação para a diversidade, né? O outro eixo é cidadania e educação em e para os direitos humanos, e o próximo eixo é a educação para a sustentabilidade, tá bem? Próximo item, 7. A educação para a diversidade deve abordar temas como racismo, machismo, homofobia, lesbofobia, transfobia, depreciação de pessoas que vivem no campo, entre outras discriminações a grupos que foram historicamente marginalizados. Perfeito, tá? Público-alvo aí de uma educação para a diversidade são justamente, né, esses sujeitos aí. São sujeitos que, ao longo do tempo, ao longo da história, foram marginalizados, descriminalizados, né? Então, questão 7 está correta.
Questão 8. O planejamento do professor organiza ações referentes ao trabalho em sala de aula e em casa. É o professor quem prepara o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos. Portanto, é papel dele desenvolver atividades coerentes e articuladas com o planejamento curricular, tá? Outra questão da Quadrix, né, bem chata, porque essa questão está errada, né? E por que que está errada? Por conta disso aqui, ó, em casa. Quando o professor planeja, né, as suas ações, ele está falando de um planejamento pensado para a sala de aula, né, e não para a casa do aluno. Professor, mas, né, quando eu faço o meu planejamento, eu também planejo as atividades de casa do aluno. Bom, né, segundo a Quadrix, o planejamento do professor, ele é organizado, né, para ser trabalhado apenas em sala de aula, tá? O que você planeja ali para o aluno fazer em casa, isso não é planejamento do professor, tá? Isso segundo a Quadrix, tá? Lembrando que essa prova de 2021 teve muitas questões com problemas, né? E aí teve troca de gabarito, e vários professores de cursinho entraram, né? Nessa questão de mudança. Então, vez ou outra, vocês podem se deparar aí com essas questões bem mal formuladas, né? Ainda bem que a banca agora será a IADES, né? Eu acredito que a IADES é melhor do que a Quadrix em relação às questões aí. Julgue o item, próxima questão, julgue o item com relação à reflexão acerca do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. Atualmente, o planejamento de ensino envolve apenas a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino. O professor deve planejar, avaliar e pensar na padronização das atividades que viabilizarão a aprendizagem de seus estudantes ao longo do ano. Ó, essa questão está incorreta, né? Porque quando a gente fala de um planejamento de ensino, né? A gente não está falando apenas de ações referentes a esse processo. Por quê? Quando a gente está falando de planejamento de ensino, a gente também precisa se preocupar com as aprendizagens, né? Porque não existe apenas um processo de ensino, é um processo de ensino e aprendizagem. Por isso que esse termo, ensino-aprendizagem, ele sempre está presente de forma conjunta, né? No contexto escolar. A gente fala processo ensino-aprendizagem. A gente não fala só processo ensino ou processo aprendizagem, tá? Porque um vai depender do outro aí. E esse item também está incorreto porque a gente não deve pensar na padronização de atividades, tá bom? Tem que haver aí uma diversidade, né, de métodos, de estratégias, de técnicas, e não uma padronização. Então, a 9 estará incorreta. Próximo item, a 10. O ato de planejar está presente no dia a dia, ou seja, em todos os momentos da vida humana. No âmbito escolar, o planejamento é fundamental para o bom desempenho dos estudantes. Perfeito, né? O ato de planejar não é algo exclusivo da escola, né? E quando é a escola que pratica essa ação de planejar,
ela está visando, né, que esse estudante tenha um bom desempenho aí nas ações, nas suas ações, né? Então, o item está correto. E aí segue o gabarito. Deixa eu olhar aqui as mensagens de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Tá tranquilo? Se estiver tranquilo, deem um joinha. Esse assunto, ele é mais tranquilo, né? As questões mais complicadinhas são da Quadrix, né? E por conta de bobeiras, né? Coisas que não estão avaliando de fato, né? Vocês, mas sim só querendo decoreba. Terezinha, você levantou a mão? Sim, professor. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Aquela A8, você acha que, assim, no seu caso, com sua experiência, você acha que você julgando, estaria errada ou certa? A 8? Deixa, Sim. deixa eu só voltar nela aqui, então. Só um minutinho. Ó, se fosse, né, se fosse outra banca, Hum, eu vejo que não estaria errado, né? sim. Porque foi como eu falei para vocês, quando a gente quando o professor planeja, né, ele está planejando atividades que podem ser desenvolvidas tanto em sala de aula quanto em casa, né? Quer ver um exemplo? Quando a gente trabalha com a sala de aula invertida, você já ouviu falar? Sim. É uma metodologia ativa. Quando a gente planeja uma metodologia ativa, como a sala de aula invertida, o aluno, né, por Hum, ser protagonista da sua aprendizagem, em casa ele vai realizar algumas ações para quando ele chegar na sala de aula, fazer essa aplicação. Nesse contexto, o planejamento do professor, que pensa numa metodologia da sala de aula invertida, ele acaba saindo só da sala de aula e também pensando nesse aluno realizando as atividades em casa, né? sim. Então, assim, é, assim, pela minha visão, não estaria. Mas como a gente está falando da Quadrix, né, o Tudo gabarito pode. está errado. Uhum. Com ela, tudo pode acontecer. É, mas ainda bem que ela não foi escolhida de novo, né? Sim, com certeza. Obrigada, professor. Por nada. Então, vamos seguir aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Deem um joinha para eu saber que está tudo tranquilo. Ok. Então, vamos lá. Vamos à parte 3, né? Julga o item com relação à reflexão acerca do planejamento e da organização do trabalho pedagógico. 1. O planejamento é um processo de sistematização e organização das ações do professor. Perfeito. É um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico que articula a atividade escolar com os conteúdos do contexto social. Perfeito, né? Quando o professor ele está planejando, ele está sistematizando e organizando as suas ações. Além disso, ele está racionalizando esse trabalho. Ou seja, né, não é um trabalho espontâneo, né, não intencional, é um trabalho racional, intencional, né? Por isso que esse trabalho pedagógico é racionalizado. E além disso, ele vai articular, né, as atividades escolares com os conteúdos do contexto social. Então, o item está correto, tá bem?
2. O planejamento é uma tomada de decisão sistematizada, racionalmente organizada sobre a educação, o educando, o ensino, o educador, as matérias, as disciplinas, os conteúdos, os métodos e as técnicas de ensino, a organização administrativa da escola e a comunidade escolar. O plano consiste em um documento mais elaborado, né, no qual constam os objetivos específicos, os conteúdos e o desenvolvimento metodológico. Perfeito, tá? Quando a gente fala de planejamento, nós estamos falando de algo mais amplo, né, de algo macro. E quando nós estamos falando de um plano, a gente está falando de algo mais meso, né, que a gente fala, mais elaborado aqui, significa mais detalhado, né, em relação a objetivos que serão específicos, conteúdos e como que a gente vai fazer aí essa aplicação do plano através do desenvolvimento metodológico. Então, o item está correto, tá bom? No que diz respeito à avaliação da aprendizagem, julgue o item subsequente. A autoavaliação não é um instrumento de avaliação indicado para o contexto da educação básica, pois o jovem ainda não tem maturidade para analisar devidamente o próprio desenvolvimento. Questão erradíssima, né? A autoavaliação é um instrumento avaliativo que a gente pode usar em todas as etapas da educação básica, né? Não há aí uma indicação apenas, né, para o ensino superior, por exemplo. A autoavaliação, ela pode ocorrer desde a educação infantil até o ensino médio. Então, esse item aqui, ele está errado. 4. Caso um professor de ciências deseje ministrar uma aula com base no plano de aula apresentado, mas não exista material suficiente para todos os alunos, esse docente poderá, a fim de possibilitar a observação do fenômeno pelos estudantes, realizar uma demonstração prática. Tranquilo também, né? Se não tem material suficiente para todos os alunos, o professor pode utilizar outras estratégias, como uma demonstração prática, né, para fazer a observação de fenômenos aí da sua disciplina, que no caso de ciências. Então, não há nenhum erro nesse item. Próxima questão. O trabalho em equipe no projeto curricular é indispensável para o sucesso na tarefa educativa. Com relação às etapas do trabalho em equipe em educação, julgue os itens a seguir. O planejamento conjunto consiste na realização das atividades dirigidas para prepará-las de maneira conjunta, né? Já que é planejamento conjunto, as ações têm que ser conjuntas, considerando diferentes pontos de vista para se chegar a acordos e tomar decisões. Item certo, né? Tá certíssimo. Não tem nada de errado aí nessa questão. 6. A revisão da prática é o momento de avaliar e fazer propostas de mudanças e melhorias, gerando um espaço de valorização e reflexão. Perfeito, né? Inclusive, um dos instrumentos que a gente pode utilizar na revisão da prática é a autoavaliação, que a gente estava falando agorinha, né? Através da autoavaliação, a gente pode aí refletir se a gente continua no mesmo caminho ou se a gente precisa mudar aí. Então, 6 está correto. 7.
Planejamento escolar é o processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente e de articulação da atividade escolar e da problemática do contexto social. Certíssimo. A gente já fez essa questão, ela parece muito com alguma que a gente já fez, né? Questão 7 está correta, tá bom? Próximo item. Ana, recém-formada em pedagogia, acaba de assumir uma turma de segundo ano do ensino fundamental. Ela ainda não teve a oportunidade de participar das reuniões de coordenação pedagógica e precisa fazer um plano de aula, né? Então, vamos analisar aí os itens sobre essa situação. 8. Com relação a essa situação hipotética, é correto afirmar que Ana deverá registrar no plano de aula o tema da aula, o conteúdo, o objetivo, a metodologia, as referências e a forma de avaliação daquele determinado conteúdo. Correto, né? O plano de aula, ele é um detalhamento do plano de ensino, né? E aí o plano de aula, ele é realizado para aquela aula, né? Então, ali a gente vai definir o tema, o conteúdo, o objetivo, a metodologia, a forma de avaliação, né? Então, 8 está correto. 9. A Ana deverá incluir no plano de aula os conteúdos a serem aprendidos em uma unidade de ensino, com cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante um período letivo, né? Aí aqui já está errado. Quando a gente fala de período letivo, a gente já está falando de uma extensão maior aí, né, de tempo. O plano de aula, ele é feito para uma aula, e não para um período letivo, né? Então, o item 9 estará incorreto. Próximo item, com o surgimento da pandemia, questão bem fresca, né, ó, de 2022. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, o isolamento social promoveu alterações repentinas no processo de ensino e aprendizagem nas escolas brasileiras. Tendo essa situação como referência, julgue o item a seguir. Uma das características da educação à distância, enquanto modalidade de ensino, é a transformação do professor em um sujeito coletivo. Questão correta, tá? Quando a gente fala de educação à distância, primeiro a gente tem que pensar, né, que ela é uma modalidade de ensino. A sua banca vai falar que ela é uma etapa, né, ou um nível, e aí você vai marcar errado, porque a educação à distância, ela é uma modalidade de ensino. E quando a gente fala de educação à distância, a gente fala de uma reestruturação do que é ser professor, tá? Porque o professor de sala de aula presencial, né, e o professor da educação à distância, ele tem características diferentes, né, até porque o público é diferente. E quando a gente fala de professor dessa modalidade de ensino, a gente está falando, sim, de um sujeito que é coletivo. E por que que ele é coletivo? Porque dentro da educação à distância, tem professor, né, que ele trabalha ali com inúmeros alunos, né, com muitos grupos. Então, por isso que se trata de um sujeito coletivo, tá? Então, o item estará correto. E aqui está o nosso gabarito. Deixa eu olhar lá as mensagens.
Eu achei isso, a Letícia colocou, eu achei isso meio tradicional, por isso marquei questão 4. Deixa eu voltar aqui. A que fala do professor de ciências, né? Não, não, na verdade, esse professor aqui, ele só seria tradicional, Letícia, se ele não se preocupasse com essa questão de não ter material suficiente e desse sua disciplina independente de ter material ou não. Aqui, o professor, se deparando com isso, ele foi realizar, mudar a sua prática para possibilitar que os alunos observassem o que ele queria, né? Então, na verdade, ele foi um professor aí facilitador, né? Não foi um professor tradicional. Você conseguiu compreender agora? Dê um joinha aí, ou então coloca no chat. Sim, sim. Então tá certo, tá? Então vamos acho que já é o nosso último bloco. Hoje vocês vão terminar mais cedo, né? Questões certo e errado são mais tranquilos de responder, e vocês também não têm muitas perguntas, né? Estão quietinhos. Se eu não me engano, esse é o último bloco, já. Nós vamos realizando aí. Questão 1, questão da nossa querida Quadrix, né? Contém muita ironia nessa minha fala. Enfim. 1. Planejamento curricular envolve um processo multidisciplinar que tem por objeto a organização de um sistema de relações lógicas de vários campos do conhecimento, de tal modo que se favoreça ao máximo o processo de ensino e aprendizagem e a tomada de decisões sobre a dinâmica escolar. Questão correta, tá? Aqui, quando a gente fala do planejamento curricular, né, a gente fala de um processo que ele deve envolver aí os vários campos do conhecimento, né, de tal modo que favoreça o processo ensino e aprendizagem que é mais percebido ali no plano de aula, e também ele favorece a tomada de decisões sobre a dinâmica das ações escolares. Isso eu até comentei com vocês, né, anteriormente. O que me preocupa nessa questão, né, é só isso aqui, processo multidisciplinar, né? Porque hoje, quando a gente fala de produção do conhecimento, né, principalmente dentro da Secretaria de Educação, a gente pensa que o processo dessa produção de conhecimento, ela deve ocorrer de maneira inter e transdisciplinar, tá? E não de forma multidisciplinar. Mas o item trouxe esse termo, né, processo multidisciplinar, porque novamente ele copiou e colou aí de um artigo esse conceito do planejamento curricular, tá? Mas pode acontecer sim também que o planejamento curricular envolva um processo multidisciplinar, né? Isso pode ocorrer também. Mas se o item falar que os processos de produção de conhecimento, né, dentro do currículo em movimento da Secretaria de Educação, envolve um processo multidisciplinar, aí vocês precisam marcar errado, porque os processos de produção de conhecimento dentro do currículo em movimento são manifestados através da inter e transdisciplinaridade, tá? Então, tomem cuidado aí com esses aspectos. Próximo item. No que se refere ao planejamento e aos elementos constitutivos
que são os objetivos e os conteúdos de ensino, os métodos, as estratégias, a multimídia e a avaliação educacional, julgue o item que se segue. 2. O objetivo geral expressa de forma exclusiva as expectativas do professor sobre o que ele deseja obter dos alunos no processo de ensino. Ao iniciar o planejamento, o professor deve analisar e prever quais resultados ele pretende obter com relação à aprendizagem dos alunos. Esse item está incorreto. Quando a gente fala de objetivo, o objetivo ele pode ser classificado em objetivo geral e o objetivo específico. Quando a gente fala de objetivo geral, há uma preocupação com as questões sociais, tá? Quem vai se preocupar com o aspecto pedagógico é o objetivo específico, tá? É o objetivo específico que vai analisar aí, né, quais resultados pretende se obter com relação à aprendizagem dos alunos, porque o objetivo específico está ligado às questões pedagógicas e o objetivo geral em relação à questão social, né? Ele é geral, então ele é macro, ele pensa num todo, por isso que envolve a questão social. O específico já é um detalhamento do objetivo geral. E aí sim ele estará preocupado com as questões pedagógicas. Tá? Então o item está incorreto por esse motivo. Próximo item. No que se refere ao planejamento de ensino e aos seus elementos, né? O enunciado é o mesmo que do anterior. Vamos lá. 3. No plano de aula, o professor deve especificar o que será realizado na sala, buscando aprimorar a sua prática pedagógica, bem como melhorar o aprendizado dos alunos. Certinho, né? Plano de aula é pensado na sala, né? Na sala de aula. Então, tá correto. Com relação ao planejamento escolar e à educação especial inclusiva, julgue o próximo item. 4. O plano de curso prevê o trabalho a ser realizado em determinado período letivo. Certíssimo também, né? Ah, é para um bimestre, é para um semestre, né? O plano de curso, ele será pensado aí, sobre um determinado período letivo. Tá? Então, o item está correto. 5. O plano de ensino deve ter coerência quanto a seus objetivos e aos meios para alcançá-los. Essa questão aqui é para ninguém zerar, né? O CESP, ele sempre faz isso, para não, assim, não ter o perigo de alguém zerar, aí ele coloca uma questão que, né, claro, né, gente? Plano de ensino tem que ter coerência. Coerência com os objetivos e meios, né? Para alcançá-los. Questão correta aí. Próximo item. A avaliação é inerente ao processo de ensino e aprendizagem em matemática. Julgue o item que se segue. A avaliação na matemática tem caráter puramente quantitativo e, portanto, não deve ser tratada como uma situação de aprendizagem para o aluno. Opa, questão super errada, né? A avaliação, independente da disciplina que ele colocou matemática, mas pode ser qualquer uma, tem que ter um caráter qualitativo, tá? Quando tem um caráter quantitativo, o aspecto qualitativo tem que se prevalecer em relação ao aspecto quantitativo. Como assim, professor? Na minha prática avaliativa,
eu tanto posso usar instrumentos qualitativos quanto quantitativos, certo? Só que o aspecto quantitativo, ele não deve estar acima do qualitativo. Quem deve estar acima do qualitativo é, ou quem deve estar acima do quantitativo é o qualitativo, né? O qualitativo, ele tem que estar acima do quantitativo. Porque quando a nossa avaliação é qualitativa, ela é formativa, né? A gente vai ali pegando as partes do todo e formando a nossa avaliação, né? Por isso que ela é formativa. A quantitativa, ela já é somativa, ela está preocupada apenas com a soma, né? De notas, por exemplo, para se chegar a uma determinada menção ali, tá bom? Ou para certificações. Então, a avaliação, né, na matemática, ela não tem que ter um caráter quantitativo e ela deve ser tratada como uma situação de aprendizagem para o aluno. Ora, né? A avaliação ela vai justamente verificar a situação de aprendizagem do aluno. Então, como que ela não deve ser tratada, né, dentro da disciplina? Então, o item está totalmente incorreto. Ainda sobre a avaliação. O objetivo final de um instrumento avaliativo é atestar se os conteúdos curriculares foram suficientemente bem fixados pelos alunos. Então, o objetivo final de um instrumento avaliativo é verificar se esse aluno aprendeu de forma suficiente, né? Item errado, porque mais uma vez está tratando a avaliação como algo quantitativo, somativo, né? E hoje a avaliação, né, para as aprendizagens, ela deve ser vista numa perspectiva reflexiva, tá? A avaliação não deve ter só por objetivo atestar conhecimento, tá? A gente até pode utilizar, né, instrumentos para verificar algumas situações ali de aprendizagem ou não, mas esse não é o objetivo final de uma avaliação, tá? Próximo item. A organização didático-pedagógica pode ser entendida como um conjunto de decisões coletivas que orientam a realização das atividades escolares, visando garantir o processo pedagógico da escola. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue. A organização didático-pedagógico da escola, que é o único instrumento orientador da construção do conhecimento em sala de aula, que deve contemplar ações que permitam aos estudantes recriarem suas aprendizagens e se adaptarem às constantes mudanças do mundo atual. Esse item está incorreto, né? Por quê? Porque a organização didático-pedagógico da escola não é o único instrumento que vai orientar os processos que se desenvolvem na sala de aula, né? E como que eu falo de recriar, né? E ao mesmo tempo falar de adaptar, né? Adaptação, conservação, né? Recriar e adaptar, né? Não são termos aí que são correlatos, né? Porque na adaptação haverá uma passividade, né? Então, esse item estará incorreto. Próximo item. No que se refere aos aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, julgue o item a seguir. 9.
Didática é o conjunto dos meios e das condições por meio das quais o professor dirige e estimula o processo de ensino em função da atividade própria do aluno no processo da aprendizagem escolar, ou seja, da assimilação consciente e ativa dos conteúdos, tá? Esse item está correto, porque didática é a arte de ensinar, né? A didática, ela está ligada ao processo de ensino, né? Só que não é um processo de ensino deslocado da aprendizagem, tá bom? Mas a didática vai se preocupar com o ensino. Então, a questão está certa. 10. No que diz respeito à avaliação da aprendizagem, julgue o item subsequente. 10. A avaliação deve ser abrangente e refletir um julgamento o mais preciso possível daquilo que o estudante aprendeu. Certo, né? Vejam que a avaliação não vai ser um produto final, mas um processo de reflexão, né? E uma reflexão pensando naquilo mais preciso possível daquilo que o estudante aprendeu. Então, o item está correto, e aí segue o nosso gabarito. Ah, nós temos a parte 5 ainda, né? Estava achando que era até a parte 4. Deixa eu olhar aqui as mensagens de vocês. Terezinha colocou, esse conteúdo é mais tranquilo. Sim, esse conteúdo é bem mais tranquilo, né? A banca, ela só vai conseguir te vencer se ela copiar e colar assuntos da internet e trocar palavrinhas, como a Quadrix fez, né? Mas se ela for mais se ela for mais tranquila, né, e cobrar assuntos de livros, e não fizer essas troquinhas, aí as questões ficam bem mais palatáveis, né? Letícia falou assim, sim, pensei o mesmo sobre essa palavra multidisciplinar. Letícia, porque hoje a gente não quer trabalhar nessa perspectiva multidisciplinar, né? A gente quer trabalhar aí numa perspectiva inter e transdisciplinar, tá? Então, vamos seguir a nossa parte 5 da nossa... Professor, Oi, uma dúvida. sim, Como é que é a abordagem da banca IADSE nas questões de conhecimentos pedagógicos? É uma abordagem mais fácil, mais difícil, mais complicada? Qual a sua avaliação? ó, a IADES, ela trabalha mais com questões de múltipla escolha, né? Quando ela trabalha com questões de múltipla escolha, o único problema dela é que ela, na maioria das questões, colocam duas alternativas que estão certas e ela quer a mais certa, né? Então, assim, a única incongruência que eu acho, né, em relação à IADES sobre a elaboração das questões é essa. Mas pegando algumas questões de certo e errado que ela já realizou, né, são questões, assim, até tranquilas e parecida com essa roupagem do Sebrasp, né, do novo Sebrasp, porque o CESP, ele tinha uma pegada, e aí, quando houve a mudança para a Sebrasp, aí houve uma mudança também nessa questão de cobrança das questões. Então, eu acredito que a IADES, né, não vai cometer o mesmo erro da Quadrix e ficar tirando trechos, né, extraídos da internet e mudando só palavrinhas para poder pegar o candidato. E ainda mais como que, né, vai ser a IADES, ela aplicava questões para o contrato temporário, mas muito antigamente, né, e aí ela ficou um bom tempo sem pegar provas para a Secretaria de Educação e pegou agora. Então, eu acredito que ela não vai se queimar já logo no primeiro certame, né? Então, eu vejo aí uma boa perspectiva em relação à IADES, tá
bem? Estudem questões do CESP, as próprias questões da Quadrix, né, que tem uma ou outra que eles quiseram mesmo penalizar o candidato, né? Mas tem muitas questões que também são bem elaboradas, dá para vocês estudarem por elas. E também peguem as questões de múltipla escolha da IADES, para vocês já irem se adaptando à linguagem da banca, tá? Porque por mais que a modalidade seja diferente, saia da múltipla escolha e vai para certo e errado, a linguagem será a mesma, né? Então, façam questões também da IADES, tá bem? Obrigada, professor. Por nada. Então, vamos seguindo aí. Bom, começamos com a questão 1, e a questão fala o seguinte: enquanto a aprendizagem baseada em problemas privilegia problemas gerais da vida real, o que resulta em propostas pedagógicas mais amplas, a aprendizagem baseada em projetos consiste em um recorte da primeira. As situações problemas são mais focadas e relacionadas a questões específicas. Essa questão aqui, analisando ela aqui, eu já sei que ela inverteu, tá? Quem é um recorte, né? Nesse caso aqui, será a aprendizagem baseada em problemas. A aprendizagem baseada em problemas é um recorte da a aprendizagem baseada em projetos, tá bom? Não é o inverso. E aí o item, ele embolou aqui várias situações também. Por quê? Se vocês quiserem até anotar aí no material de vocês, vocês podem colocar assim, como eu estou sem a canetinha, eu não vou conseguir escrever aqui, né? Mas se vocês puderem puxar uma setinha no material ou no caderno, né? Vocês podem colocar assim, aprendizagem baseada em problemas, né? Aí vocês colocam, é um recorte da aprendizagem baseadas em projetos. Então, a aprendizagem baseada em problemas é um recorte da aprendizagem baseadas em projetos. E aí vocês podem colocar assim também dentro da aprendizagem baseada em problemas, né? Ela foca no geral, então foca no geral, relacionando a uma questão específica. Então, ela foca no geral, a aprendizagem baseada em problemas, ela foca no geral, relacionadas às questões específicas. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela é um recorte da aprendizagem baseada em projetos, ela que é o recorte, e ela vai focar no geral, relacionando a questões específicas. E aí, como que funciona a aprendizagem baseada em projetos, né? Aí vocês podem puxar uma setinha aí, ou escrever no material de vocês. A aprendizagem baseada em projetos, ela pode envolver muitas coisas, né? Pode colocar assim, ela pode envolver muitas coisas em um mesmo projeto. Então, ela pode envolver muitas coisas em um mesmo projeto.
E aí vocês vão colocar assim também, que ela busca solucionar problemas da vida real com propostas mais amplas, não é com questões, com propostas específicas, né? Então, ela busca selecionar problemas da vida real com propostas mais amplas, tá bom? Então, a questão 1, ela está errada, porque o examinador fez uma misturaiada aí. E aqui não tem a banca, deve ter sido bem a Quadrix que fez essa questão aqui. Vamos lá ao próximo item. 2. A formação continuada dos profissionais da educação, da escola, fica a critério somente do educador, sendo este obrigado a apresentar à sua instituição de ensino documentos que comprovem seus estudos. Essa questão também está errada, está equivocada, né? Porque a formação continuada dos profissionais, ela pode acontecer dentro da escola, através de outros profissionais ali, né, fazendo essa mediação, não fica somente a critério do educador, e também não há essa obrigação, né, de entregar documentos que comprovem, e se há, né, isso tem que constar em lei. E aí o examinador tinha que colocar a lei, né? Segundo a lei tal, tal, é obrigado o educador a apresentar à sua instituição de ensino documentos que comprovem seus estudos, tá? Então, essa questão aqui está errada. 3. A formação do educador deve buscar formas de aplicar a teoria adquirida na universidade na prática em sala de aula. Para isso, o professor precisa salientar as teorias pedagógicas necessárias e socializá-las em sala de aula, importando-se em contextualizá-las com a realidade dos docentes. Questão está correta, né? O professor, ele precisa evidenciar, né, as teorias pedagógicas que vão sustentar ali as suas ações, porque nenhuma ação pedagógica é uma ação neutra de uma teoria, tá? E aí, ora, essa teoria pode ser uma teoria de conservação, e ora, essa teoria pode ser uma teoria de transformação, né? Então, o item está correto. 4. Na perspectiva dos estudantes com deficiência ao currículo, o professor poderá organizar ambientes em sala de aula que favoreçam aprendizagens significativas, bem como adequar materiais escritos de uso comum. Correto, né? É uma possibilidade aí, quando a gente fala do acesso do estudante com deficiência ao currículo, é uma possibilidade, né, organizar a sala de aula para favorecer a aprendizagem desse aluno, e também utilizar aí materiais escritos aqui no caso, né, para facilitar essa aprendizagem aí também, tá, desse aluno. Então, o item está correto. 5. Com relação ao planejamento e avaliação, julgue o item seguinte. Para desenvolver as competências e as habilidades desejadas nos alunos, o professor deve utilizar os objetivos de ensino presentes no planejamento de conteúdo como um guia de ação. Perfeito, tá? O planejamento, ele será um guia da ação docente, né? A gente planeja justamente para antecipar a nossa prática, né? Com objetivos claros, né? Com objetivos de ensino. Então, o item está correto. Próximo item, com relação ao planejamento e à avaliação, julgue o item seguinte. 6.
A ação de planejar é crucial para o trabalho do professor. Uma fase árdua do planejamento de ensino é a delimitação dos objetivos, momento em que não há a participação dos alunos, visto que essa tarefa cabe unicamente ao professor. Errado, né? No planejamento, tende a haver também, né, principalmente no planejamento de ensino, a participação dos alunos. Mesmo que na prática isso não ocorra, né, quem está em sala de aula sabe, né, que muitas vezes não há essa participação. Mas a literatura, ela nos diz que tem que haver a participação dos alunos no planejamento do ensino, tá? Próximo item. A educação, por ser planejada, deve ser tratada como uma organização de agrupamentos humanos intencionalmente constituídos. Com referência a esse assunto, julgue o próximo item. O processo de planejamento é a forma de antecipar a prática pedagógica. Acabei de falar isso, né? E por isso independe das ações anteriores, depende, né? Depende das ações anteriores. Então, esse item aqui está incorreto. A avaliação é inerente ao processo de ensino e aprendizagem em matemática. Nesse contexto, julgue o item que se segue. Muito utilizadas na matemática, as provas tradicionais que consistem em exames escritos, realizadas individualmente, sem consulta e executadas em tempo pré-determinado e restrito, são instrumentos suficientes para a avaliação dos objetos presentes nos currículos de matemática em todos os anos do ensino básico. Erradíssimo, né? Aqui falou de práticas totalmente tradicionais, né? E essas práticas tradicionais não são instrumentos suficientes para a avaliação, né, daquilo que a gente espera do aluno, tá? Então, o item está incorreto. 9. Ao se tratar de situações, problemas dentro da avaliação escolar, deve-se focar em aplicações simples de conhecimentos pré-determinados, sem olhar outros aspectos das soluções propostas pelos alunos. Errado, né? A gente precisa, sim, olhar para os aspectos relacionados, né, aos alunos, aquilo que eles propõem, tá? E a gente também não deve focar em aplicações simples, né, e pré-determinadas. A gente precisa desafiar o aluno. A gente precisa mostrar a ele aquilo que ele ainda não sabe. Eu não posso ficar ali só na superficialidade, tá? Então, esse item está errado. Para a gente finalizar aí, questão 10, a educação, por ser planejada, tem o mesmo enunciado, né? Vamos lá. O processo de planejamento é a forma de antecipar a prática pedagógica e, por isso, independe de ações anteriores. Essa questão nós já fizemos, né? Questão duplicada aí. Depende das ações anteriores, tá bem? E aí está o nosso gabarito. Deixa eu olhar aqui se vocês têm alguma dúvida. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, sobre esse assunto, sobre esse último bloco? Tudo tranquilo? Posso finalizar a aula? Se eu puder finalizar, deem um joinha aí. Terezinha colocou muito bom. Então, vou me despedir de vocês, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, mais uma quarta-feira, bem proveitosa. A gente falou de vários assuntos, né? Quando a gente fala de organização do trabalho pedagógico, a gente aborda ali praticamente todo o conteúdo específico do edital de vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A Terezinha colocou aqui, muito bom. Obrigado. Camila colocou excelente.
Espero que vocês tenham aprendido muito, tá, com o quiz de hoje. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a professora Andréia, né, que vocês tenham um contato mais direto com ela, ou podem ir lá no meu Instagram e me chamar, tá bom? Então, pessoal, vou me despedir de vocês, tenham uma excelente noite, tá bom? E até mais. Espero estar com vocês aí no próximo encontro novamente. Tchau, tchau.